Opa, e aí? Eu sou o Miller. E você já se sentiu na situação de estar preso sobre duas ideias opostas? Com pensamentos que acabam mudando seu estilo de vida de uma maneira dividida, como se você fosse duas pessoas ao mesmo tempo. A escola literária que eu vou estar abordando nesse vídeo fala muito sobre essa dualidade complexa. Então, esse vídeo vai ser dividido em algumas partes, com o começo explicando o que é barroco, contando sua origem histórica e mostrando exemplos de arte. No meio falando um pouco dos artistas brasileiros que fizeram seu nome no barroco, destaque para dois nomes, o Padre Antônio Vieira e o Boca de Inferno Gregório de Matos. E depois eu estar falando qual a sua importância e o que podemos tirar disso. Um pequeno destaque que eu não estou sozinho nessa empreitada. Meus amigos Lucas e Léo vão participar do vídeo trazendo algumas das partes aqui, beleza? Então, vamos nessa. O barroco tem uma origem histórica no meio de um tempo bem conturbado. Na Itália, no começo do século XVI, acontece um enfraquecimento do poder da igreja, com a fama do pensamento renascentista começando a florescer. Para quem não sabe, o renascentismo surge com uma ideia humanista de que o homem é livre para tomar suas próprias decisões, apenas com o peso da sua própria razão individual, sem que essa seja influenciada por uma entidade. Deus, basicamente. Essa visão de mundo é chamada de antropocentrismo. O homem é o centro. Acontece outra coisa paralela a isso, que é a reforma luterana criada pelos ideais de Martim Lutero, o alemão que era contra os dogmas da Igreja Católica Romana, mais tarde formando a Igreja Protestante. De suas 95 teses, as principais críticas eram: criticar a venda de indulgências como meio de obter perdão dos pecados, questionamento da autoridade papal para conceder indulgências, enfatizando que o arrependimento genuíno é essencial para a verdadeira remissão dos pecados. Ele via que a verdadeira riqueza da Igreja era o Evangelho e a graça de Deus, não as contribuições financeiras dos fiéis. Como resposta à reforma luterana, a igreja faz sua contra-reforma católica, para tentar manter sua autoridade clerical. O pensamento da igreja não necessariamente vai contra o que Martim Lutero defendia, mas sim contra os ideais renascentistas que começaram a se espalhar. Mas qual é o pensamento da igreja? A igreja tem a ideia teocentrista onde o homem seria a imagem e a semelhança de Deus, e a ele deve toda a sua existência. Ideia essa que estava sendo o senso comum até o nascimento da ideia antropocentrista. Então perceba que aqui temos dois ideais inversos lutando para ver quem ganha. O homem da época estava sob esse dualismo de ideias, fazendo assim o barroco nascer como uma influência da realidade da época. Toda essa complexidade e confusão na cabeça do homem barroco é refletida na arte como um todo. Tá, mas o que significa a palavra barroco? Não tem uma fonte específica, mas tem três suposições melhores aceitas. A primeira delas sendo do grego baros, que significa pesado. A segunda sendo do italiano barucchio, que seria algo como engano. E a terceira é de que barroco seria uma expressão para definir uma pérola de formato irregular. Seja qual for, irregular, pesado e enganoso é algo bem válido para definição de barroco. Tá bom, mas vamos para as artes agora. É com você, Lucas. As principais características desse estilo são o contraste de elementos como luz e sombra, a teatralidade e dramatização de emoções, e a atenção aos detalhes. Vamos falar um pouquinho deles. O contraste de elementos em uma obra é justamente para dar a intensidade às emoções e estabelecer uma relação conflituosa de temas, como o divino e o terreno. Teatralidade e dramatização de emoção é feito para se fugir da qualia, expressão indicada para quem não consegue representar o que sente em palavras. A partir do momento em que você cria essa intensidade aos elementos a partir do contraste e dramatiza as expressões através de uma teatralidade, você consegue um resultado de passar esse sentimento que o autor está sentindo para o observador da obra. São aos detalhes e o realismo. É para realçar a complexidade da natureza humana, ajudando também a expressar os sentimentos de maneira realista, quase como uma atuação de um filme. Percebe-se que um elemento ajuda o outro e que juntos passam a complexidade do momento para quem está observando. Ok, mas vamos para o Brasil. Valeu, Lucas. Bom, no Brasil essa escola foi muito importante. E por quê? Porque foi a primeira escola literária que teve criação brasileira, de indivíduos que nasceram aqui, e não portugueses, que era o caso do quientismo, a escola literária anterior. Como foi que a escola chegou no Brasil? Basicamente, os brasileiros tiveram que ir até Portugal para estudar e voltaram para o Brasil trazendo essa bagagem intelectual para cá. Obviamente isso demorou muito. Nisso o barroco só veio chegar aqui no final do século XVI, com a primeira obra literária sendo a Prosopopeia de Bento Teixeira, em 1601. Um trecho da obra narrado pelo Léo aqui. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro, que eu canto um Albuquerque da fé da cara pátria firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira, pode estancar a Lácia e grega lira. Já indo pro verso, os primeiros versos feitos em estilo barroco foi de Manuel Botelho de Oliveira, na sua obra Música de Parnaso. Vou colocar mais um textinho para vocês com a narração do Lucas. Lágrimas se derramem, pecados sabem lavar com sentimento puro, que não há nádua negra ou rastro impuro que não seja das lágrimas lavado. Chorou David,
e foi santificado. Chorou Pedro e ficou no amor. Seguro Madalena chorou, e fogo impuro, em puríssimo fogo foi mudado. Ficaram no amor as almas mais absurdas. Quando as lágrimas correm sucessivas, sendo porta do céu, no pranto as portas, cresce a graça nas lágrimas ativas, que se as culpas mortais não são águas mortas, as lágrimas da dor são águas vivas. Já no ramo das artes plásticas, temos nosso querido Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Ele foi um famoso escultor e entalhador desse período, conhecido por esculpir em madeira e pedra-sabão. Pedra essa que não era usada para fazer esculturas, tanto que essa pedra era conhecida até então como pedra-panela, justamente por ser usada para fazer panelas. Um pouco óbvio pelo nome, né? Mas enfim, ele ficou famoso pelas suas esculturas detalhadas, destacando-se em obras como os famosos Profetas Esculpidos para o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. Apesar de sofrer de uma doença que o levou à perda dos membros superiores, continuou a produzir obras de grande beleza e expressividade. O cara era bravo. Outros grandes autores do período barroco do Brasil foram Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira, que representam bem em suas obras os dois tipos de expressões barrocas usados no estilo. Vou explicar isso daqui a pouco, mas enfim. Conhecido como o Boca do Inferno, foi um poeta de Salvador, Bahia. Além de poeta, era advogado e sacerdote, destacando-se por sua língua afiada e satírica. Suas obras como Sermões e as obras poéticas criticavam a corrupção, hipocrisia e abuso de poder da sociedade baiana colonial. Mas ele não se limitava à poesia satírica. Ele fez também poesia religiosa ou sacra, poesia erótica e também poesia lírica. O Léo vai narrar um exemplo de poesia lírica amorosa que ele fez. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito há brasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia. Mas ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Bonito, não? Agora um pouco de Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira foi um influente de jesuíta português, missionário e orador. Ele se destacou pelos seus grandes sermões eloquentes, nos quais ele abordava questões sociais, políticas e religiosas durante o período colonial. Entre muitos outros, o Padre Antônio Vieira defendeu os direitos dos povos indígenas, condenou a escravidão e buscou aplicar princípios cristãos na luta contra a injustiça. Sua obra literária inclui sermões e cartas, sendo um dos seus sermões mais famosos o Sermão da Sexagésima. Vou mostrar um pouco dele aqui para vocês. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos, um estilo tão impexado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão encontrado a toda a arte e toda a natureza? Boa razão é também essa, o estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou pregar ao semear. A palavra de Deus, como diria, é tão poderosa e tão eficaz que não só em boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas, se a palavra dos pregadores não são a palavra de Deus, que muito que não tenham a eficácia e os efeitos da palavra de Deus? Bom, acho que você percebeu que esses dois textos são bem diferentes, e isso é uma deixa para eu explicar os dois tipos de manifestações literárias do Barroco. O cultismo e o conceptismo, onde o cultismo seria resumidamente o jogo de palavras e o conceptismo o jogo de ideias. Um exemplo de texto cultista são as poesias do Boca de Inferno. Perceba que as palavras são mais rebuscadas, a gente tem uso de figuras de linguagens, exageros, antíteses, que seriam ideias contrárias no mesmo pensamento, as metáforas, hipérboles, enfim. Então, o texto cultista ele é mais carregado de figuras de linguagem, cheio de palavras contrárias que geram essa confusão na hora de ler, que é o que resume ele como um jogo de palavras. Ele é um modelo de texto muito mais encontrado nos poemas. Recomendo dar uma olhada depois. Esse estilo ele foi até criticado pelo padre Antônio Vieira. A crítica dele, no texto que eu mostrei do sermão da Sexagésima, foi exatamente sobre a linguagem cultista usada na pregação da época, que é algo que é difícil de entender e por isso seria contra o que Cristo fala. Já indo para o conceptismo, o estilo do padre, ele é bem mais claro no que ele quer passar para o leitor, sendo um texto que ainda explora o dualismo, só que agora de ideias, sendo um jogo de ideias. Ele tem muitas perguntas e, visivelmente, é um texto que tenta convencer o leitor a chegar em alguma ideia que o autor quer passar. Ele normalmente é usado em prosa, como nos longos sermões do padre Antônio Vieira. Talvez eu não consiga explicar a importância da arte em geral, ou que arte seja para ser apreciada. Mesmo falando desse jeito, é muito difícil você pegar e entender. Já que eu não consigo fazer isso, eu vou te dar alguns motivos do porquê isso é importante. O primeiro é que o Barroco é uma grande contribuição artística que inspirou várias obras ao redor do globo e que é bem provável que, se você gosta de alguma série, filme ou, sei lá, anime, desenho, muito provavelmente o Barroco tem um dedinho ali no meio disso, sabe?
Então o mínimo que você tem que fazer é respeitar o barroco por isso, né? O segundo é que vira e mexe quando o mundo tá meio conturbado, essa tendência barroca volta à tona no dia a dia do ser humano. Basicamente porque, mesmo que menos radical, essas duas vertentes, o antropocentrismo e o teocentrismo, ainda estão muito presentes na nossa realidade. Então vamos pro terceiro, que é pegar as reflexões do barroco e levar ela pro seu presente. Em suma, o homem barroco é retratado como alguém em constante busca, mas sempre de maneira incompleta. Nesse cenário de indecisão e desapego às raízes, é fácil perder de vista o que realmente importa. No entanto, essa busca incessante sugere que há algo no universo que pode preencher essa lacuna. E para muitos, esse algo é Deus. Podemos desvendar camadas mais profundas dessa complexa experiência humana, e talvez encontrar respostas que transcendem o próprio tempo. Para todos que me ouviram aqui, o meu mais sincero obrigado. O que eu mostrei sobre esse período é só a ponta do iceberg. Tem muito mais e, para quem estiver interessado, eu recomendo que você olhe as obras, procure entender e aprecie. Você não vai se arrepender.